E nós temos, eu falei aqui para vocês, que os agentes públicos, eles também são classificados como agentes políticos, né? E quando a gente fala de político, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os cargos políticos mesmo, né? Só que os agentes políticos em si, eles não se resumem ao prefeito, ao vereador, tá? A gente vai ver que existem outros cargos aí que são classificados como agente político, apesar de não serem ali eletivos necessariamente. Não tem uma votação para escolher. Então, nem todo cargo de agente político é um cargo eletivo, tá? É um cargo que precisa de votação para ser escolhido, tá? Então, tira essa questão de eletividade da cabecinha de vocês quando a gente falar aqui de agentes políticos, tá? Porque tem mais uma abrangência. Quando a gente fala de político, eu quero que vocês lembrem de um conceito que eu dou lá no direito administrativo para vocês, quando nós falamos dos entes políticos e entes federados, né, que fazem parte da administração direta. Falo que a administração direta é composta por entes chamados entes federados ou entes políticos. Por que são chamados de entes políticos? Pela capacidade legislativa, tá? Eles possuem capacidade legislativa. É essa a ideia da conceituação de agente político. Porque esses agentes políticos são os agentes responsáveis pela formação política do Estado, tá? Então, a gente está falando aí da formação política mesmo, de frente, digamos assim, do Estado como um todo, tá? Quem são os classificados como agentes políticos? Isso aqui eu vou chamar a atenção para vocês que é pela doutrina majoritária. E nós vamos ver aqui que o STF tem uma posição divergente com relação a um ponto específico, tá? Mas a doutrina majoritária de direito administrativo, que a gente pode citar aí, o Bandeira Mello, Eli Lopes, tá? Eles têm essa classificação aqui. Quem faz parte de agente político? Os chefes do Poder Executivo, claro, né? Em todas as esferas, em todos os âmbitos aí da nossa federação, e seus auxiliares diretos, tais sejam os ministros e os secretários, certinho? Então, secretários aí, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e na esfera municipal, tá? Então, chefes do Poder Executivo e os seus auxiliares diretos. Quem mais faz parte? Os membros do Poder Legislativo, sendo eles senadores, deputados federais, deputados estaduais, os vereadores, tá? Então, membros do Poder Legislativo, quem cria as leis aí está dentro aqui desse conceito de agente político, certinho? Então, chefes de poder executivo, prefeito, presidente, governador. Seus auxiliares diretos, ministros e secretários. Membros do poder legislativo, senador, deputado e vereador. Olha só como eu chamei a atenção para vocês tirarem a característica de eletividade. Aqui, quando eu falei do chefe do Poder Executivo, seus auxiliares diretos, os ministros são eleitos? Os secretários são eleitos? Não são, eles são indicados por quem nós elegemos, né? Pelos chefes de Poder Executivo. Então, não tem a característica da eletividade aqui, tá? Os outros, apesar de serem eleitos, complemento aí. Olha só os outros três que nós vamos citar ali em cima, que são agentes políticos também, que não são eleitos e são os que mais pegam aí em prova, porque é o que você vai ficar com dúvida. Os membros da magistratura são agentes políticos. Professora, mas os membros da magistratura fazem concurso público. Tudo bem, eles fazem concurso público, tá? Não é que ele não seja um agente público, mas ele é considerado agente político. Então, membros da magistratura e do Ministério Público são considerados agentes políticos, tá? Não são considerados servidores públicos estatutários, beleza? Então, por isso que é muito fácil de você cair em erro em prova, porque você vai lembrar do concurso público.
Tudo bem, eles fazem concurso público, mas eles são classificados como agente político em razão da sua independência funcional, tá? E quem mais? Membros dos tribunais de contas, sejam eles os ministros e os conselheiros, tá? Então, ministros de tribunal de conta e conselheiro de tribunal de conta também é considerado agente político. E os diplomatas, professora diplomata também faz concurso público, para te ver, né? Diplomata também faz concurso público, mas é tido como agente político. São as cabeças do Estado, são quem emanam a vontade, a formação política do Estado. Por isso são considerados agentes políticos. Mas atenção, com relação a essas pessoas que eu citei como agente político, o STF, ele não entende que os conselheiros do Tribunal de Contas, então eu não falei dos ministros, eu falei apenas os conselheiros, que os conselheiros do Tribunal de Contas sejam considerados agentes políticos, tá? Mas é uma posição do STF. Os doutrinadores discordam dele, a maioria, a doutrina majoritária de direito administrativo discorda do STF, mas é uma decisão, um posicionamento do STF? Tá? Então, vai de acordo aí com a sua prova, tá bom? Vai ser de acordo com a sua questão aí. Eu acho difícil eles brincar com isso na sua prova, exatamente pela possibilidade grande de recurso e etc. Mas lembrando que quem falou foi o STF. Então, o STF falou, a água parou, tá? Então, para o STF, conselheiro do Tribunal de Contas não é agente político, mas os doutrinadores classificam eles lá junto com os ministros dos tribunais de contas. Isso tanto na esfera federal, estadual ou Tribunal de Contas dos municípios. Belezinha? Tá? Então, esses são os nossos agentes políticos, são as peculiaridades aí que nós temos dos agentes políticos. E também fazem parte aí dos agentes públicos. É uma das outras nossas bolinhas aqui. Então, a gente viu os servidores públicos, nós vimos os agentes políticos e nós vamos falar agora um pouquinho sobre os militares. Professora, você falou que os militares não estavam ali na classificação. Exatamente, eles não estão ali na classificação. Mas nós temos que falar sobre eles, nós temos que pontuar algumas particularidades sobre os militares. Inclusive, essa questão dessas diferenças que eles possuem com relação a esses outros agentes públicos, tá? Então, os militares, eles são considerados agentes públicos, mas não são considerados servidores pela Constituição Federal. Por quê? Olha só. Professores, eles não são agente político e ele não é um particular em colaboração, então ele deveria ser servidor público. Mas a própria Constituição Federal falou assim, não, esses carinhas aqui, eles possuem um regime jurídico próprio, definido numa lei própria, diferente, tá? Que são regidos por princípios diferentes dos servidores civis. Então, por isso que eles são classificados de uma forma apartada, certinho? E as peculiaridades com relação aos militares, que a própria Constituição Federal falou, olha, vocês são agentes públicos, mas não são servidores. Então, não é garantido a eles todos aqueles direitos trabalhistas que a Constituição traz, né? Porque a Constituição Federal, ela tem uma parte lá que trata só dos direitos voltados ao trabalhador. Mas para os militares, infelizmente, não são todos aqueles direitos que são concedidos a eles, exatamente pela sua peculiaridade, tá? Então, esse regime jurídico de lei própria tem que trazer aí outras disposições, além de algumas que a Constituição Federal falou que eles têm direito. Então, é vedado, não pode o militar se sindicalizar, então é vedado a sindicalização, a greve e a filiação partidária. Então, se vier uma questão lá na sua prova falando que os militares eles não podem se sindicalizar, ter o direito aí à greve, que é um direito do trabalhador, e a filiação partidária, é verdade. Os militares não podem essas três coisas aí que os trabalhadores comuns, que os servidores públicos podem ter, tá? Mas, além dessas vedações expressas, a Constituição, ela achou muito importante trazer aí alguns direitos trabalhistas que mesmo sendo militar, você vai ter direito, tá? Então ela
achou necessário trazer isso de forma expressa. Então, isso é importante? É claro, né? Falou assim, olha, apesar de vocês terem uma lei própria, esses direitos aqui, eles não podem ser negligenciados quando forem editadas essas leis próprias, esses regimes jurídicos próprios de vocês, como militares de cada ente federativo, tá? Então, qual direito é garantido pela Constituição Federal aos militares? O 13º salário, o salário família, as férias remuneradas, mais aquele 1/3 constitucional de férias e as licenças a gestante e licença paternidade. Então, a Constituição achou importante salientar que você tem direito a férias remuneradas, 1/3 constitucional de férias, 13º salário, licença maternidade, licença paternidade e o salário família. Todos esses direitos, os servidores públicos também possuem, certo? A Constituição Federal diz que eles possuem, mas ela achou importante ressaltar que apesar dos militares serem agentes públicos, mas não serem servidores, eles mesmo assim ainda possuem esses direitos. Então a gente pode dizer que são os maiores direitos aí trabalhistas que nós temos aí na Constituição, que não importa a natureza aí do cargo que você ocupa, da função que você exerce, mas você possui aí esse direito. Beleza, pessoal? Eu vou finalizar aqui esse bloco com vocês. No próximo bloco, eu entro com vocês falando sobre os particulares em colaboração, quem são esses particulares, e a gente vai falar um pouco da diferença aí de cargo, emprego e função pública.